E aí, eu sou o Guilherme Moreira e hoje a gente vai falar sobre a prova de Polícia Judicial do TRF6 que aconteceu no dia 19 aí, no domingo, 19 de janeiro de 2025, né? A gente já está em 2025. E aí a gente vai conversar especificamente sobre as questões que certamente, ou melhor, que de maneira justa, elas devem ser anuladas. Não sei se a Sebrasp vai anular tudo, provavelmente não, são questões demais. Certamente ela vai manter boa parte dessas questões aí com o gabarito que ela já deu e deixar se fuder quem já se fudeu aí. Então vamos conversar disso depois da vinheta. Antes que vocês me perguntem, essa aqui é minha prova, eu fiquei com 82 pontos líquidos, tá? Dos 120, então não foi uma nota boa. Aconteceu umas coisas aí, mas eu não vou ficar falando muito disso não. Enfim, não foi uma nota muito boa, mas essa daí é a nota que aconteceu dessa vez e a gente vai ainda ver o resultado aí mês que vem, né? Em fevereiro a gente vai ver a classificação e ver também as possíveis anulações. Conhecimentos específicos, tá? Não vou tratar dos gerais porque não é de interesse aqui na nossa proposta. Vamos lá então. Primeiro que eu achei que teve um erro aqui da Sebrasp. Ela diz assim: considere determinado cidadão sem qualquer vínculo com agente de inteligência, tendo como alvo a vida de determinada autoridade pública e mediante emprego de táticas amadoras e sem especialização, inicia atividade ilícita com vistas à obtenção de acesso a dados sensíveis e coleta de informações referente à autoridade. Nessa situação hipotética, cabe à equipe de contra-inteligência responsável pela segurança do dignitário adotar procedimentos destinados a neutralizar as ações adversas. Não sei por que a banca deu o gabarito como errado. Realmente ali está perfeita a adequação, né, da atividade desenvolvida aí por esse indivíduo com o foco da contra-inteligência, que é exatamente uma das suas missões, né, é neutralizar a inteligência adversa. Isso aí que esse cara tá fazendo é um tipo de inteligência, tá? Mesmo que ele seja uma pessoa sem vínculo, mesmo que ele aparente ser aí uma pessoa normal, as ações dele são desenvolvidas num contexto de inteligência e é uma inteligência adversa porque ela tá, vamos dizer assim, tá chocando contra a proteção da autoridade. Então, tá perfeita a definição aqui para mim. Não sei por que deram errado. A segunda é essa daqui. Na situação em apreço, caberá ao primeiro interventor da crise conter o perpetrador do ato criminoso, isolar o local e iniciar de imediato o processo de negociação. Aqui a gente tem na doutrina assim extremamente moderna, ela fala pra gente que o primeiro interventor ele não deve negociar. Só que lá nos livros lá das doutrinas, os doutrinadores aí, né, dessa segurança institucional, de segurança aí no geral, segurança pública, eles chamavam sim o que o primeiro interventor faz de negociar. A única diferença que a gente tem aqui na doutrina moderna é que o primeiro interventor ele não pode conceder coisas ao perpetrador do delito, ele não consegue tomar decisões nesse sentido, mas ele já inicia realmente, cara, da maneira que eles colocou aqui, ó, iniciar o processo de negociação. Ele não vai negociar de fato, mas ele vai ali estabelecer o primeiro contato, buscar ali as demandas, né, do perpetrador, mesmo que ele não conceda, esse primeiro processo dele, pela doutrina, é chamado de negociação ou de início de negociação. E os verbos que trouxeram aqui, conter, isolar e negociar, são exatamente os verbos que o doutrinador da área deles aí, da área desses concursos de segurança institucional, utilizou lá para poder definir as responsabilidades do primeiro interventor. Por causa disso, não sei por que deram essa questão como errada. A não ser que tenham seguido em uma doutrina de outra instituição, né, alguma coisa assim, e tenha abandonado aí de vez o doutrinador que normalmente é utilizado nessas provas, não se justifica esse gabarito aqui, eles terem dado a resposta como errado. A terceira questão, ela fala que a educação de segurança é o processo pelo qual são apresentados aos servidores normas e procedimentos de segurança referentes aos cuidados relacionados a documentos e assuntos sigilosos, com o objetivo de desenvolver e manter uma efetiva mentalidade de segurança, assim como instruir o público interno e externo para o seu fiel cumprimento.
Aqui ele deu uma definição perfeita de educação em segurança e também trouxe a resposta da questão como errada. Não deu para entender por quê. Vamos ver aí se eles falam pra gente lá, né, naquelas respostas contra os recursos. Também petrei um recurso aí para poder ver o que eles vão falar. Mas vamos ver aí o que eles vão dizer sobre isso para poder justificar esse gabarito que eles deram aí, que até então eu não concordo, tá? Isso aqui para mim tá correto. A outra questão aqui, ó, ela diz: se durante um processo de fritura de alimentos, tá? A gente tá num contexto aí de fritura, o óleo em uma panela pegar fogo, então nesse caso a água não é o extintor adequado. Até aqui tudo certo. Devendo-se utilizar um extintor para a classe de líquidos inflamáveis ou extintor classe K. Esse classe K realmente é o correto para utilizar na fritura de alimentos. Só que o líquidos inflamáveis é exatamente a definição que a gente tem da classe B. Aí o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando que se o óleo pegar fogo, eu posso utilizar tanto a classe K quanto a classe B. Só que a classe K, ela existe exatamente por causa da classe B não ser apropriada, por causa de dar problema mesmo, entendeu? Então, numa situação real, não tem como utilizar a classe B nesse caso aí, não. O problema seria muito maior ainda para quem está ali utilizando o extintor do que o problema gerado pelo fogo. Eu pesquisei pra caramba e não encontrei nada aí na doutrina de alguém falando que era aconselhável fazer dessa forma, que dava para fazer. Então, não sei por que deram esse gabarito também. Esse aqui todo mundo já percebeu, né? É que ele trocou aqui, ó. Ele vai falar aqui, pelo que ele tá falando aqui, parece que ele dá a entender que é crise convulsiva, tá? Que ele tá falando de convulsiva. Mas ele traz aqui compulsiva, com P. Então, entendo aqui que isso aqui, a redação tá prejudicada e certamente o item será anulado. Porque não tem como ser justo dessa forma, né? Só que mesmo assim eu marquei errado aí nessa questão. Porque se a gente entender convulsivo aqui, a gente entende que o item tá errado. Mas mesmo assim, quem errou aí, eu acho que vai acabar tendo ela como anulada, viu? Porque o erro de digitação aqui, ele é muito grotesco. Então, certamente vão anular essa questão aí. Próxima diz aqui pra gente que no âmbito do controle de convencionalidade nacional, diferente do que ocorre no ambiente internacional, é possível a submissão de norma oriunda do poder constituinte originário ao crivo de compatibilidade com determinado tratado de direitos humanos. Gente, ele veio cá e trouxe essa questão como errado, não entendi por quê. Aqui, pela redação aqui que ele fala de compatibilidade, não fala de anulação e tal, fala ali só dá a entender aqui que é um afastamento prático, né? Dá a entender que ele tá falando pra gente daquele contexto lá da prisão civil. Vocês lembram lá que na Constituição fala pra gente que a prisão civil do depositário infiel, ela é possível. Depois vem a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no Pacto de São José da Costa Rica, fala pra gente que não é mais possível, que só pode o devedor de alimentos. Aí o STF foi comparar e falou assim, ó, eles estão aqui, não estão no mesmo nível, né? O pacto está um nível abaixo ainda da Constituição. O pacto é nível supralegal ou infraconstitucional, enquanto a Constituição, né? Obviamente, nível constitucional tá acima. Só que o STF falou assim, não vai revogar porque tá abaixo, não cabe aqui nem conflito aparente de normas, que a Constituição tá um nível acima. Só que mesmo assim, mesmo estando o tratado abaixo, a gente vai afastar a aplicação aqui do inciso da Constituição por causa do tratado ser mais favorável, né? Aplica ali o princípio pro hominem, que é o que rege os direitos humanos, um dos princípios mais importantes de direitos humanos, um grande balizador ali para ponderações de direitos humanos. E por causa disso, deu a entender que a questão aqui estaria correta, só que mesmo assim a banca veio e trouxe errado. Não entendi por que também, vamos aguardar aí para poder saber. Outra questão fala pra gente, suponha que Roberto com animus laedendi, isso mesmo, esse animus laedendi aqui, ó, é vontade de lesionar, tá? É ligeiramente menos grave que o animus necandi, que é a vontade de matar. De forma injusta, ou seja, ele dá a entender que vai ser ilegal, né? Ter começado a agredir a Marildo. E vamos lá, desenhar aqui. Roberto começou a agredir a Marildo, beleza. E sem que esse tenha dado causa a tal conduta. Ou seja, Roberto tá realmente totalmente errado aí. E que a Marildo, depois de cessar as agressões contra si, tenha passado a agredir Roberto. Então, a Marildo passou a agredir Roberto sem que a gente esteja ali num contexto de legítima defesa, né? A gente tem aqui uma agressão
que ela não é atual e não é iminente mais, é uma agressão posterior. Então ele começou a agredir aqui depois. Tem que passar da agredir Roberto. Nessa circunstância, Roberto agirá em legítima defesa sucessiva. Roberto aqui, ó. Legítima defesa sucessiva, caso se defenda das agressões perpetradas por Amarildo. Aí ele tá falando aqui pra gente que se o Roberto se defender, ou seja, agrediu Amarildo para poder se defender, ele vai estar em legítima defesa sucessiva. Só que a gente não tem esse contexto aqui. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. O que aconteceu. Como o Amarildo deixou passar o tempo, né, dá a entender ali que não é mais uma agressão nem atual nem iminente, o Amarildo deixou passar o tempo para poder bater no Roberto de volta, o Amarildo ele está praticando um novo crime autônomo, ele está praticando uma lesão corporal autônoma, porque não tem relação de tempo com o fato anterior, não é atual e não é iminente, então o Amarildo não está em legítima defesa, ele está praticando um crime de lesão corporal aqui. Aí o Roberto vai se defender dele agora nesse contexto. Roberto se defender dele, Roberto está em legítima defesa originária, na verdade. Não tem aí uma legítima defesa sucessiva. Como que seria um caso de legítima defesa sucessiva? Vamos imaginar que tenha sido ali no momento ou na iminência do Amarildo agredir o Roberto já se defende. Ou seja, num contexto de legítima defesa, o Roberto se defende. Só que aí, agredindo ali o Amarildo, que é o que acontece na legítima defesa, a gente realmente agride o dolo ali, realmente tem um dolo de machucar, um negócio brabo mesmo. O Roberto se excede. Naquele contexto de legítima defesa, o Roberto se excede. Aí sim o Amarildo vai ter a possibilidade de fazer ali contra ou seja, que na verdade o Roberto terá a possibilidade de perpetrar contra o Amarildo essa legítima defesa sucessiva, porque a legítima defesa sucessiva, ela é uma legítima defesa contra uma legítima defesa, e não é o que acontece aqui nesse caso específico, porque você não tem legítima defesa por parte do Amarildo aí. O Amarildo ele passou a agredir o Roberto já depois de cessar as agressões, então ele tem um crime autônomo. Então Roberto, se defender, ele vai ter legítima defesa originária e não sucessiva. Só que mesmo assim a banca trouxe aí que seria legítima defesa sucessiva, e boa parte aí dos outros doutrinadores aí dos outros cursinhos aí corroboraram com o entendimento da banca. E a meu ver tá todo mundo errado, mas é esse aí mesmo. Então, pessoal, essas aí são as questões de conhecimento específico que eu entendo que estão erradas, tá? Não se atenham muito à questão de qual que é o número da questão e tal, porque muda, tá? A ordem lá muda, então não fiquem discutindo, 50 e pouco tá errada, 60 e pouco tá errada. Não façam dessa forma. Copia lá pelo menos o começo ali da questão e cola aqui se vocês forem discutir nos comentários para poder ter uma boa noção do negócio aí. Me segue lá no Instagram, qualquer coisa manda aí no WhatsApp e até a próxima.